Pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre função e também sobre a lei de formação de uma função. Então, pessoal, nós sabemos que uma função, olha só, eu posso representar uma função através desses dois conjuntos aqui, ó, através do conjunto A e do conjunto B. E nós sabemos que esses dois conjuntos aqui formam um diagrama, né? Que é o chamado diagrama de Venn. Agora, veja bem, o que acontece? Nós podemos, através de uma lei, que é chamada de lei de formação, encontrar os elementos que vão pertencer ao conjunto B. Por exemplo, eu vou colocar aqui alguns números. Eu vou colocar o número 1, o número 2 e o número 3. E aqui, ó, vamos supor que eu não sei quem são os elementos do conjunto B. Ou seja, eu não sei quem são os valores de Y, porque nós sabemos que Y pertence ao conjunto B. E o X que pertence ao conjunto A, eu já sei, ó, o X pode ser 1, pode ser 2 e pode ser 3. Então, falta descobrir quem vão ser os elementos do conjunto B. Aí eu vou colocar assim, ó, que a nossa lei de formação, ela é uma lei que vai ser formada assim, pessoal. Ó, eu vou chamar de f de x, sendo que esse f de x é a mesma coisa de y, que eu vou colocar aqui x mais 1. Um exemplo. Então, nós vamos utilizar essa lei de formação aqui, pessoal. Ó. É uma lei que vai nos permitir encontrar os valores de y. Beleza, pessoal? Então, repetindo, é uma lei que vai nos permitir encontrar os valores de y na nossa função. Então, vamos lá. Só lembrando que o f de x é a mesma coisa de y. Então, aonde aparecer o y é a mesma coisa do f de x. Certinho? Então, vou colocar aqui, ó, que o f de x ele representa o y da nossa função. Show? Vamos lá. Então, vamos fazer o passo a passo aqui. Ó. Primeiro, eu vou fazer para x igual a 1, certinho? Depois, para x igual a 2. E depois, para x, ó, depois eu vou fazer para x igual a 3. Então, para x igual a 3. Então, para cada valor de x, eu vou encontrar um valor para y. Ou seja, o x é a variável independente e o y é a variável dependente. Ou seja, o y ele depende do x. Bacana? Vamos lá. X for 1, vai ficar como aqui? Eu vou encontrar o valor da função. Ou seja, eu vou calcular o f. Então, f de x aqui, ó. Então, eu vou tirar o x e colocar quem? O número 1. Então, fica f de 1. F1, tá bom? Então, aqui é igual. Aí, fica como aqui, né? X mais 1. Aí, você vai tirar o x e vai colocar o número 1. Então, fica 1 mais 1. Ou seja, esse 1 aqui é o valor do x, somado com esse 1 da fórmula, da lei de formação. Que vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 2. Ou seja, quando o x for igual a 1, quem vai ser o y, pessoal? O y vai ser igual a 2. Bacana? Então, bem aqui, eu já posso formar um par ordenado. Par ordenado vai ser x e y, ou seja, número 1 e o número 2. Só lembrando que o par ordenado, pessoal, o par ordenado sempre vai seguir a ordem assim, ó. Sempre vai seguir essa ordem, tá bom? O nome está dizendo par ordenado. Então, o par ordenado vai ser x e y. Primeiro vem um x, depois vem um y. Então, aqui o x, ó, observe que o x está aqui, que é o número 1, que ele pertence ao A. E o y nós acabamos de encontrar, ó, que é o 2, certinho? A mesma coisa eu vou fazendo aqui, ó. F de quem agora? Se x for igual a 2, eu vou calcular o f de 2, que vai ser igual a, tiro o x e coloco o número 2. Vai ficar com 2, olha só, vai ficar então 2 mais 1. Então fica 2 mais 1, que é igual a 3. Qual vai ser o par ordenado aqui? 2 e 3. Então coloca assim, ó, 2 e 3. Show? Aí vai fazendo a outra, ó, f de 3, que é igual a 3 mais 1. Ou seja, observa aqui, ó, que eu só estou trocando o valor do x. Ó, 1, 2 e 3. Certo? 3 mais 1 é igual a 4. Qual vai ser o par ordenado aqui? 3 e 4. Então, fica aqui, ó, 3 e 4. Agora sim, ó, você vai colocar esses resultados que nós encontramos aqui, ó, 2, 3 e 4, aqui, ó,
o 2, o 3 e o 4. Certinho? Agora você vai fazer a correspondência. Olha só que coisa bacana. A correspondência, ó. O 1 correspondeu com quem? O número 1 correspondeu com quem? Com o número 2. Olha aqui, ó. O número 1 correspondeu com 2. E assim vai fazendo o outro. O 2 correspondeu com 3. A mesma coisa aqui, ó. O 3 correspondeu com 4. Isso aqui é o que nós chamamos de função de A para B. Show, pessoal? Bacana? Então, observe que se eu tiver apenas o conjunto A, os elementos do conjunto A, eu posso encontrar os elementos do conjunto B, utilizando essa lei aqui, ó, que é chamada de lei de formação, ou seja, lei de formação da função. E o mais legal disso tudo, pessoal, é que nós podemos fazer o gráfico dessa função. Ou seja, eu posso fazer o gráfico dessa função. Vamos fazer o gráfico dessa função? Para fazer o gráfico, turma, dessa funçãozinha aí, nós vamos fazer um plano. Olha só, plano, nós vamos chamar de plano cartesiano. Certinho? Então, vamos fazer o plano cartesiano dessa função, dessa situação. Então, vamos colocar aqui, ó, para fazer o gráfico dessa função, coloca aqui, ó, gráfico da função. Nesse caso aqui, a função é do primeiro grau. Então, vamos ver como que fica o gráfico de uma função do primeiro grau. Só lembrando que esse eixo aqui, ó, vertical, ele representa o y, e o eixo horizontal, que é esse aqui, ó, ele representa o x. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos localizar os pontos. Ó. O x, né? 1, 2 e 3. Vamos logo colocar o x. Ó. Só lembrando que bem aqui, ó, é a origem do plano cartesiano. Bem aqui, ó, onde essas retas se cruzam, é a origem, que representa o número 0. E o x, ele pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser 3. Olha só, 0 está aqui, 1, 2 e 3, ele representa os valores de x. Aí eu pergunto, quem representa os valores de y? Quem são os y? Está aqui, ó, 2, 3 e 4. Aí você vai colocar esses valores lá no eixo y. 2, 3 e 4. Vamos lá. 2 aqui em cima, ó, 3 e aqui em cima 4. Ou seja, para cima do y são os positivos. Certinho? Para baixo do y são os negativos. Para a direita do x são os positivos. Para a esquerda do x são os negativos. Como aqui só é positivo, então ficou do lado direito e para cima. Bacana? Vamos corresponder. O número 1 correspondeu com quem? O número 1 correspondeu com 2. Aí você liga, ó, faz o tracejado, 1 e 2. Aí pega esse pontinho. Depois, 2, 2 e quem? 2 e 3, ó, 2 e 3, 2 e 3. E depois, 3, ó, que bacana, 3 e quem? 3 e 4, tá bem aqui, ó, 3 e 4. Olha só, nós tivemos 3 pontos, ó, 1, 2, 3. Aí você vem aqui, ó, e faz essa reta, turma, essa reta aqui, ó. Então, essa reta aqui, ó, que representa o gráfico da função. Essa reta é justamente o y, que é igual a x mais 1. Show? Então, com isso, ó, o que nós aprendemos aí? Nós aprendemos a usar a lei de formação da função, aprendemos a calcular os valores de y através da lei de formação e também aprendemos a fazer o gráfico da função do primeiro grau. Ou seja, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Ou seja, o gráfico dessa função aqui é uma reta. Então, não esqueçam, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Certinho, turma? Então é isso. Fique com Deus aí e até a próxima.